O 3I Atlas acabou de passar por Marte. E o que aconteceu depois surpreendeu a NASA. Quando o misterioso cometa interestelar 3I Atlas cruzou o caminho de Marte, ninguém esperava o que viria a seguir. Astrônomos do mundo inteiro apontaram seus telescópios, enquanto a NASA mantinha silêncio. O objeto, vindo das profundezas do espaço interestelar, parecia seguir uma rota aleatória, até que começou a emitir sinais que desafiaram toda a lógica conhecida. Durante semanas, sensores em órbita de Marte detectaram alterações sutis no campo magnético do planeta. Ondas de energia desconhecidas atravessaram a atmosfera marciana, e algo brilhou por instantes sobre a calota polar norte. Foi coincidência? Ou o cometa trouxe consigo algo que não compreendemos? A equipe da NASA, intrigada, começou a comparar dados com observatórios europeus e japoneses, e foi então que perceberam algo ainda mais estranho. O cometa parecia desacelerar levemente, como se alguma força invisível o estivesse freando. Nenhum modelo gravitacional explicava aquele comportamento. Mas o mais assustador veio depois. Imagens capturadas por sondas em órbita mostraram uma leve distorção luminosa logo atrás do 3I Atlas, como se o espaço ao redor dele estivesse sendo curvado. Essa foi a primeira vez que um corpo interestelar produziu algo semelhante a uma assinatura de dobra. A pergunta agora é: o 3I Atlas é apenas um cometa? Ou um visitante trazendo consigo o primeiro indício real de manipulação do espaço-tempo? Prepare-se, porque o que os cientistas descobriram depois pode mudar tudo o que acreditamos sobre viagens interestelares. O 3I Atlas não é um cometa comum. Ele veio de fora do sistema solar, seguindo uma trajetória hiperbólica, o que significa que nunca mais voltará. Quando passou próximo de Marte em 2025, cientistas esperavam apenas coletar dados sobre sua composição e velocidade. Mas o que aconteceu depois virou um dos maiores enigmas da história moderna da astronomia. Durante sua aproximação, as sondas em órbita marciana, como a MAVEN e a ExoMars, registraram variações sutis na ionosfera do planeta. Pequenos pulsos de energia eletromagnética foram detectados, repetindo-se em intervalos regulares. Para a NASA, isso levantou uma suspeita. Seria apenas uma coincidência física ou um padrão inteligente. Enquanto os dados eram processados, o brilho do cometa aumentou repentinamente, como se tivesse recebido uma descarga de energia. Esse comportamento não era normal, principalmente porque o 3I Atlas estava longe demais do Sol para uma reação desse tipo. Algo estava interagindo com ele, e é exatamente essa interação que intrigou os pesquisadores, uma anomalia energética que pareceu responder à presença das sondas. Desde então, uma série de hipóteses foi levantada. Campo eletrostático, ejeção de gás, partícula exótica, mas nenhuma explicação científica fechada conseguiu descrever o fenômeno. Neste vídeo, você vai entender o que os cientistas descobriram, o que o 3I Atlas pode realmente estar escondendo, e por que a NASA decidiu investigar em silêncio. Curta o vídeo agora mesmo, inscreva-se e ative o sininho, porque o que vem a seguir é simplesmente inacreditável. No início de 2025, os céus de Marte pareciam tranquilos. As sondas orbitais transmitiam dados rotineiros. Ventos solares, partículas carregadas, poeira suspensa sobre o planeta avermelhado. Nada indicava que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas então, em um ponto distante da órbita marciana, uma anomalia começou a se manifestar. Os sensores da sonda MAVEN detectaram uma leve distorção nos campos magnéticos locais. A princípio, parecia apenas mais uma flutuação provocada pela atividade solar. No entanto, ao comparar as medições de dias consecutivos, os cientistas perceberam que o padrão era anormalmente regular, pulsos espaçados com precisão quase matemática. Foi quando o nome surgiu nos relatórios, 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já identificado cruzando nosso sistema solar, vindo das regiões mais profundas e frias do espaço interestelar. Diferente dos anteriores, o 3I Oumuamua e o 2I Borisov, o 3I Atlas parecia ter uma assinatura energética incomum. Suas medições espectrais mostravam algo que não correspondia a nenhum material conhecido de cometas comuns.
Ele emitia traços de radiação em comprimentos de onda, que lembravam micro-oscilações quânticas, algo jamais observado em um corpo natural. À medida que se aproximava de Marte, astrônomos do mundo inteiro redobraram a atenção. O Jet Propulsion Laboratory da NASA iniciou uma série de observações coordenadas com telescópios em órbita e no solo. A ideia era simples: acompanhar o 3I Atlas e registrar tudo o que ocorresse durante sua passagem. Ninguém imaginava, porém, que os instrumentos em Marte seriam os primeiros a captar algo fora do comum. Quando o cometa entrou na linha de detecção da sonda europeia ExoMars, sensores de campo magnético registraram uma sequência de pulsos eletromagnéticos que vinham diretamente da região por onde o cometa passava. Eram ondas fracas, mas com um padrão: 4 pulsos curtos, um intervalo exato, e depois 3 pulsos longos, uma repetição quase artificial. Os cientistas se dividiram. Alguns acreditavam tratar-se de interferência do vento solar interagindo com o material expelido pelo cometa. Outros viam ali um comportamento que fugia totalmente das leis conhecidas. Afinal, como explicar que um corpo natural mantivesse um padrão de emissão tão preciso? Quando a NASA cruzou os dados com observatórios japoneses e europeus, todos viram a mesma coisa. A emissão vinha sempre da cauda do cometa, e sua frequência aumentava conforme ele se aproximava de Marte. Foi nesse momento que algo ainda mais impressionante aconteceu. A câmera de alta resolução da sonda americana Mars Reconnaissance Orbiter registrou uma série de clarões tênues na alta atmosfera marciana, exatamente na direção do 3I Atlas. As imagens, analisadas quadro a quadro, mostraram um breve arco de luz, uma cintilação que lembrava uma descarga elétrica gigantesca, porém silenciosa. Quando os técnicos revisaram as imagens, perceberam algo impossível de ignorar. Durante um único segundo, a curvatura do horizonte marciano parecia ligeiramente distorcida, como se o espaço ao redor tivesse sido momentaneamente dobrado. As primeiras reações dentro da NASA foram de cautela. O protocolo exigia sigilo total, até que os dados fossem confirmados. Internamente, os engenheiros se perguntavam se aquilo era apenas um erro de lente, uma refração causada por poeira cósmica ou algo mais profundo. Mas a coincidência era grande demais. O clarão, a distorção e os pulsos eletromagnéticos ocorreram no mesmo instante. Era impossível tratar aquilo como mero acaso. Enquanto as agências espaciais tentavam entender o fenômeno, uma descoberta paralela trouxe ainda mais mistério. No deserto do Atacama, o radiotelescópio ALMA detectou uma flutuação de energia na mesma faixa de frequência registrada em Marte. Os pulsos eram idênticos, só que agora captados a milhões de quilômetros de distância. A pergunta começou a ecoar entre os cientistas. O 3I Atlas estaria interagindo de alguma forma com o campo magnético de todo o sistema solar, ou estaria apenas refletindo uma energia que vinha de outro lugar? Dias depois, o cometa passou pelo ponto mais próximo de Marte. Seu brilho aumentou em quase 40% e a temperatura ao redor de sua coma, a nuvem gasosa que o envolve, subiu de forma abrupta, como se tivesse recebido uma descarga energética. Nenhuma aproximação com o Sol poderia justificar isso. Era como se algo tivesse despertado dentro dele. As medições mostraram pequenas partículas ionizadas sendo ejetadas em direções que contrariavam a gravidade marciana, formando um desenho em espiral. Quando o computador processou a trajetória dessas partículas, a imagem surpreendeu a todos. O padrão lembrava um campo toroidal, o mesmo tipo de estrutura energética que os físicos teóricos associam a experimentos de distorção do espaço-tempo. A comunidade científica se dividiu entre ceticismo e fascínio. Alguns físicos argumentaram que a coincidência com modelos teóricos de dobra espacial era apenas isso, coincidência. Outros acreditavam estar diante da primeira evidência de que a manipulação do espaço-tempo poderia ocorrer de forma natural, em condições extremas do cosmos. Um fenômeno espontâneo, não criado por mãos inteligentes, mas pela própria natureza. O problema é que, se isso fosse verdade, significaria que as leis que conhecemos são apenas uma pequena parte de uma estrutura cósmica muito mais complexa. Durante as semanas seguintes, os instrumentos da NASA
continuaram registrando pequenas anomalias no campo magnético de Marte. As medições mostraram que o planeta, mesmo após a passagem do cometa, mantinha resquícios daquela flutuação. Uma espécie de eco energético que se dissipava lentamente, como se algo invisível ainda estivesse presente. Foi quando um detalhe chamou a atenção. As sondas começaram a captar pequenas variações no tempo de transmissão dos sinais, atrasos de microsegundos alternando de maneira irregular. Para os engenheiros, era impossível não lembrar de uma hipótese antiga, a de que uma distorção gravitacional temporária poderia alterar a propagação do tempo local. Em outras palavras, algo próximo de uma dobra. O 3I Atlas já estava se afastando, mas parecia deixar um rastro que a física ainda não conseguia explicar. E então veio a informação mais inesperada. Um pequeno satélite marciano, desativado há anos, começou a emitir breves sinais de rádio. Ninguém sabia como. A energia havia sido cortada há muito tempo, mas de repente, em meio ao silêncio do espaço, o satélite morto parecia acordar, respondendo com pulsos no mesmo padrão detectado anteriormente. 4 curtos, pausa, 3 longos. Aquilo foi o suficiente para fazer a NASA declarar sigilo total sobre os dados. As transmissões públicas das sondas foram parcialmente interrompidas. Apenas um comunicado breve foi liberado à imprensa, afirmando que estavam reavaliando informações recebidas do ambiente marciano. Nada mais. Mas dentro dos laboratórios, os cientistas já sabiam que tinham visto algo que não se repetia em milhões de anos. E o mais assustador é que o 3I Atlas ainda estava enviando sinais, só que agora de muito mais longe. Quando o 3I Atlas finalmente deixou a órbita de Marte e seguiu em direção ao cinturão de asteroides, o silêncio voltou a reinar nas comunicações oficiais. Nenhum comunicado novo da NASA, nenhuma atualização dos observatórios, apenas rumores e especulações circulando entre astrônomos independentes. Mas nos bastidores, algo muito maior estava acontecendo. O laboratório de propulsão a jato em Pasadena havia detectado uma variação súbita na trajetória do cometa. Ele não estava seguindo o curso previsto. Havia desviado, e o desvio não correspondia a nenhuma influência gravitacional conhecida. Os computadores recalcularam centenas de vezes. Nada fazia sentido. A órbita mostrava uma leve curvatura, como se uma força invisível o estivesse puxando. No entanto, não havia corpos massivos próximos o suficiente para justificar aquela alteração. Nem Marte, nem os asteroides, nem o Sol exerciam atração suficiente para produzir aquele desvio. Para alguns analistas, a explicação era simples: erro nos dados. Mas os sensores de 3 telescópios diferentes confirmaram a mesma anomalia. O 3I Atlas estava sendo afetado por algo que não conseguimos detectar. Enquanto isso, uma equipe do Observatório Espacial Europeu decidiu apontar o radiotelescópio para o espaço logo atrás do cometa. A ideia era tentar captar possíveis resíduos de energia deixados pela passagem. O que eles encontraram, porém, ultrapassava qualquer expectativa. No espaço vazio, onde nada deveria existir, uma pequena região apresentava variações na densidade do vácuo quântico, flutuações microscópicas, mas persistentes. Era como se o próprio tecido do espaço tivesse sido levemente distorcido e demorasse a se recompor. Os cientistas chamaram esse fenômeno de rastro Atlas e, ao analisá-lo, perceberam algo ainda mais bizarro. As flutuações pareciam seguir um ritmo, quase como um batimento cardíaco. Não era constante, mas oscilava em intervalos regulares, como se houvesse um pulso vindo de algum lugar. Alguns físicos teóricos começaram a sugerir uma ideia ousada: que o cometa, de alguma forma, tivesse interagido com uma estrutura invisível, talvez uma região de campo gravitacional comprimido. Outros foram mais longe. E se o 3I Atlas tivesse atravessado uma fronteira física do espaço-tempo? Essa hipótese parecia absurda, mas os dados continuavam chegando. As ondas registradas pela sonda MAVEN, em Marte, coincidiam com o ritmo das flutuações no rastro Atlas. E mais estranho ainda, o mesmo padrão começou a ser detectado em outros instrumentos, em diferentes pontos do sistema solar. Era como se uma onda silenciosa
estivesse se expandindo para fora, irradiando da rota do cometa. Nenhum ruído sonoro, nenhum sinal eletromagnético convencional, apenas uma perturbação sutil, quase imperceptível, viajando pelo espaço. Foi então que o Instituto de Astrofísica de Kyoto apresentou uma correlação inédita. Ao sobrepor os dados das variações quânticas com as medições de ondas gravitacionais, feitas por detectores terrestres, descobriram pequenas oscilações sincronizadas com o movimento do 3I Atlas. Em outras palavras, o cometa parecia gerar microdistorções gravitacionais à medida que avançava. A magnitude era minúscula, mas inconfundível. Algo estava acontecendo ali, algo que não se via nem em buracos negros, nem em estrelas de nêutrons. Os relatórios internos da NASA passaram a usar um novo termo: anomalia de curvatura espontânea. Era um fenômeno hipotético, sugerido décadas antes em estudos sobre propulsão de dobra espacial. A ideia era que, sob determinadas condições, uma concentração de energia negativa poderia curvar o espaço-tempo sem precisar de massa extrema. Até então, isso era pura teoria. Mas agora, o 3I Atlas parecia apresentar indícios de que a natureza podia realmente produzir esse efeito. O cometa, sem intenção consciente, poderia estar gerando pequenas bolhas de distorção gravitacional ao interagir com o campo magnético solar. E se isso fosse verdade, cada passagem dele poderia abrir microjanelas temporárias no tecido do espaço, pequenas fendas onde tempo e distância deixavam de funcionar como conhecemos. As consequências dessa ideia eram imensas. Se comprovada, significaria que as leis da relatividade não são barreiras fixas, mas fenômenos maleáveis sob certas condições. E mais, se a natureza pode dobrar o espaço, a humanidade também poderia aprender a fazer o mesmo. Era como se o 3I Atlas estivesse mostrando o caminho, um manual cósmico escondido em sua própria estrutura. Mas havia um problema: a intensidade das anomalias estava crescendo. Cada novo registro mostrava flutuações mais fortes, mais amplas, como se a energia estivesse se acumulando. O Observatório Solar Parker da NASA registrou uma leve variação no fluxo de partículas carregadas vindas daquela direção. Pequena, mas real. Algo no espaço parecia responder à passagem do cometa. Durante uma videoconferência de emergência, um dos engenheiros de dados apresentou uma visualização em 3D da trajetória do 3I Atlas e das ondas associadas. O resultado deixou a sala em silêncio. O padrão das anomalias formava uma espiral gigantesca, uma geometria quase perfeita semelhante a um campo toroidal, o mesmo tipo de configuração usada em experimentos teóricos para gerar campos de dobra. Era impossível não pensar na coincidência. A pergunta inevitável surgiu: e se o 3I Atlas não for apenas um visitante natural? E se ele for o resultado de um fenômeno que a humanidade ainda não compreende, ou até mesmo um artefato natural capaz de interagir com o espaço-tempo? Enquanto essas dúvidas tomavam conta das agências, algo inesperado aconteceu. Em uma das transmissões captadas pelo radiotelescópio ALMA, surgiu uma interferência incomum, um sinal breve, composto por pulsos de energia em uma sequência binária simples. Não era ruído. E ao converter a frequência em gráfico, o padrão revelava uma forma quase simétrica, semelhante a uma onda modulada. A equipe inicialmente achou que fosse reflexo de satélites artificiais, mas os cálculos mostraram que o sinal vinha exatamente da direção do rastro deixado pelo cometa. Era como se o próprio espaço estivesse vibrando em resposta à sua passagem. Os cientistas tentaram reproduzir o padrão, mas sem sucesso. A fonte era única, transitória e desapareceu poucos minutos depois. Mesmo assim, o fenômeno foi suficiente para reacender a especulação de que o 3I Atlas não apenas curvava o espaço, mas deixava um tipo de eco energético capaz de emitir sinais. O universo talvez estivesse tentando falar, e o cometa seria apenas o mensageiro. Mas enquanto todos olhavam para o espaço profundo, ninguém percebeu o que estava acontecendo mais perto de casa. A 1 unidade astronômica dali, algo começou a mudar nas medições de campo gravitacional próximas à Terra. Pequenas variações, insignificantes à primeira vista,
mas que seguiam o mesmo ritmo pulsante detectado na rota do 3I Atlas. O que estava acontecendo deixava claro que a influência do cometa não havia terminado. Na verdade, talvez estivesse apenas começando. Enquanto o 3I Atlas se afastava rumo ao cinturão de asteroides, algo inesperado começou a acontecer na Terra. Estações de monitoramento espalhadas pelo planeta começaram a registrar variações sutis nos campos magnéticos locais. No início, ninguém relacionou os dados ao cometa. As flutuações eram pequenas demais, quase dentro da margem de erro. Mas quando cientistas da Agência Espacial Europeia sobrepuseram os registros, perceberam um detalhe intrigante. O padrão se repetia em intervalos idênticos aos pulsos detectados em Marte e no espaço profundo. Era como se o mesmo batimento gravitacional estivesse agora chegando ao nosso planeta. O Observatório de Arecibo, nas últimas semanas de sua operação, registrou o eco de uma frequência incomum, vinda exatamente da direção para onde o 3I Atlas havia passado. O sinal era fraco, mas constante. Uma sequência que lembrava o mesmo ritmo de pulsos de energia observados em Marte. 4 curtos, pausa, 3 longos. Nenhum fenômeno natural conhecido produzia tal regularidade. O mais estranho é que a intensidade do sinal aumentava a cada ciclo lunar, como se algo na órbita da Terra amplificasse o efeito. A NASA inicialmente descartou a hipótese de qualquer conexão, mas dentro do Goddard Space Flight Center, um grupo restrito de cientistas começou a trabalhar silenciosamente para testar essa possibilidade. Eles decidiram cruzar os dados do magnetômetro terrestre com as medições do Observatório de Ondas Gravitacionais, LIGO. O resultado foi perturbador. Microvariações gravitacionais coincidiram exatamente com os mesmos instantes em que o 3I Atlas havia gerado anomalias detectáveis no espaço. Era uma coincidência estatisticamente impossível. Alguma influência real, ainda que minúscula, estava se propagando até a Terra. A partir desse ponto, a investigação ganhou sigilo total. As informações foram reclassificadas e o projeto recebeu um novo codinome: Operação Atlas Mirror. O objetivo: entender se o cometa havia deixado algum tipo de rastro que pudesse interagir com o campo gravitacional terrestre. O chefe da equipe, o astrofísico norte-americano Dr. Elias Morgan, descreveu os primeiros resultados em uma comunicação interna. Há indícios de uma ressonância de baixa frequência, sincronizada com as medições de anomalias magnéticas em Marte. É como se estivéssemos recebendo um eco de algo que ocorreu a milhões de quilômetros de distância. Conforme as análises avançavam, o fenômeno começou a se manifestar de maneiras mais evidentes. Satélites em órbita baixa registraram pequenos atrasos em suas rotas de telemetria. O sistema de posicionamento global apresentou instabilidades, e alguns satélites meteorológicos mostraram desvios mínimos, mas perceptíveis em sua altitude. Nada que ameaçasse sua operação, mas suficiente para chamar a atenção de engenheiros. Ao comparar as variações de órbita com o tempo de propagação dos pulsos detectados, perceberam uma correlação direta. O rastro do 3I Atlas parecia agora afetar o próprio espaço em torno da Terra. Enquanto isso, observatórios amadores começaram a relatar algo curioso. Durante certas noites, em regiões de baixa luminosidade, pequenas faixas luminosas apareciam no céu por frações de segundo, linhas tênues, quase invisíveis, que cruzavam o firmamento e desapareciam sem deixar vestígios. Alguns pensaram ser meteoros, mas as trajetórias não coincidiam com nenhum chuveiro conhecido. Quando as câmeras de longa exposição capturaram uma dessas luzes, o resultado surpreendeu. Não era um risco contínuo, mas uma sequência de pontos equidistantes, como um pulso de energia atravessando a atmosfera. A mídia não noticiou. As imagens circularam apenas em fóruns científicos, mas dentro da NASA, as comparações com registros de radiação atmosférica revelaram que o fenômeno ocorria sempre durante o mesmo intervalo dos pulsos detectados. Parecia que o espaço ao redor da Terra vibrava, uma oscilação imperceptível aos sentidos humanos, mas real nos instrumentos. No mês seguinte, um novo evento chamou a atenção global.
Em 17 de abril, sensores de neutrinos no Observatório IceCube, na Antártida, captaram uma sequência incomum de partículas de alta energia vindas da mesma região do céu, associada à passagem do 3I Atlas. O padrão se repetia com um intervalo constante, como se algo estivesse modulando os neutrinos em pulsos regulares. Foi a primeira vez na história que neutrinos, partículas quase sem massa e praticamente imunes à matéria, apresentaram comportamento ordenado em larga escala. Quando os dados foram enviados para revisão no Fermilab, os físicos ficaram perplexos. A hipótese mais plausível era que o espaço entre Marte e a Terra tivesse sofrido uma compressão mínima, um tipo de rastro gravitacional residual que alterava o movimento das partículas subatômicas. Em outras palavras, o espaço-tempo havia sido levemente dobrado e agora estava se reajustando. Enquanto os pesquisadores tentavam compreender o fenômeno, uma curiosa coincidência chamou a atenção do público. Um astrônomo amador no Chile registrou uma série de imagens em infravermelho do 3I Atlas já distante, quase desaparecendo na escuridão. Em uma das fotos, uma tênue auréola ovalada parecia envolvê-lo, uma espécie de brilho difuso, como se algo ao redor dele estivesse refratando a luz das estrelas. A foto viralizou rapidamente, e o termo bolha de dobra começou a aparecer em fóruns e redes sociais. A NASA, como de costume, não comentou. Mas dentro dos laboratórios, o termo se tornou informalmente aceito. A bolha seria uma região onde o espaço se comportava de forma diferente, como se o cometa tivesse alterado a densidade do vácuo ao seu redor. Essa hipótese assustou parte da comunidade científica. Se um corpo natural é capaz de produzir tal distorção, o que aconteceria se uma dessas bolhas interagisse com a Terra? Foi então que os instrumentos do Observatório de Alta Altitude do Havaí captaram algo ainda mais estranho. Um pequeno deslocamento angular nas constelações observadas, tão sutil que só foi percebido após uma série de medições comparativas. O padrão se assemelhava a uma refração gravitacional, mas não havia corpos celestes entre a Terra e as estrelas que justificassem tal desvio. Alguns físicos sugeriram que uma leve distorção poderia ter passado pela Terra, deslocando temporariamente a luz estelar, uma miniatura de dobra, talvez uma onda remanescente da passagem do 3I Atlas. Nos dias seguintes, o efeito desapareceu. Tudo voltou ao normal. Mas dentro dos centros de pesquisa, a sensação era unânime. O fenômeno havia deixado uma marca. E quanto mais estudavam, mais percebiam que ele parecia obedecer a um padrão. O mesmo ritmo dos pulsos, o mesmo intervalo de energia, como se o universo estivesse emitindo uma sequência de instruções, um código cósmico que ninguém ainda sabia decifrar. O Dr. Elias Morgan escreveu em seu relatório confidencial: talvez o 3I Atlas não tenha apenas passado, talvez tenha deixado uma lembrança, uma onda estacionária presa entre Marte e a Terra, algo que vibra como uma corda cósmica tensionada pelo espaço-tempo. A teoria ganhou força. Modelos matemáticos começaram a indicar que, se a hipótese fosse correta, essa corda gravitacional poderia oscilar periodicamente e liberar pequenas quantidades de energia. Isso explicaria as anomalias magnéticas, os neutrinos pulsantes e até as distorções visuais. Mas o que aconteceria se essa oscilação se amplificasse? E se em algum ponto o eco do cometa se intensificasse a ponto de provocar uma nova dobra, desta vez dentro do sistema solar? As últimas simulações da NASA mostravam que algo semelhante poderia ocorrer em breve. E quando a data da próxima oscilação se aproximava, os detectores começaram a registrar novamente o mesmo padrão de pulsos, só que agora mais forte. Quando o segundo ciclo de pulsos começou, os instrumentos da NASA e da ESA entraram em alerta máximo. O padrão antes discreto agora surgia com uma intensidade jamais registrada. Era como se o espaço estivesse reverberando com mais força, um som silencioso que ecoava através das dimensões. Os detectores de ondas gravitacionais LIGO e Virgo captaram flutuações sincronizadas com uma precisão de milissegundos. Os relatórios falavam em vibração coerente, um termo raramente usado, que indicava harmonia entre fenômenos distantes. Algo unia Marte,
o espaço profundo e a Terra em um mesmo ritmo invisível. Nos bastidores, o Dr. Elias Morgan percebeu algo que o deixou sem fôlego. Ao converter os dados das ondas gravitacionais em gráficos temporais, percebeu que os pulsos não eram apenas regulares. Eles continham variações sutis, como se cada grupo de sinais transmitisse uma informação codificada. Os intervalos entre os pulsos formavam um padrão binário simples, 1010, como se o próprio universo estivesse tentando escrever uma mensagem. Morgan apresentou a descoberta em uma reunião reservada do comitê científico, e a reação foi de silêncio absoluto. Ninguém queria acreditar, mas os números estavam ali. O eco do 3i Atlas parecia conter informação. Para verificar se o padrão era natural, a equipe comparou as medições com as flutuações do vento solar e das emissões de rádio naturais do cosmos. Nenhuma coincidência. Era algo isolado, independente das forças conhecidas. As discussões começaram a se intensificar. Alguns cientistas defendiam que as oscilações eram apenas artefatos de sobreposição de sinais. Outros, como Morgan, argumentavam que aquilo era impossível. O cometa havia deixado para trás algo que agora vibrava em sintonia com o próprio tecido do espaço-tempo. E se existia um eco, talvez também existisse uma origem, um ponto no espaço onde essa onda de memória nasceu. Os cálculos apontaram para um ponto a meio caminho entre Marte e o cinturão de asteroides. Uma região aparentemente vazia, sem corpos massivos ou campos magnéticos relevantes. A NASA decidiu enviar um sinal de baixa frequência na direção do ponto, para observar se haveria algum tipo de resposta. Durante 3 dias nada aconteceu, mas na madrugada do 4º dia, os receptores de micro-ondas captaram algo extraordinário. Um pulso retornou, atrasado em exatos 87 segundos. Era fraco, quase perdido no ruído, mas era real. E o mais intrigante, o sinal refletido tinha a mesma estrutura binária que o original, porém invertida, como se algo lá fora tivesse espelhado a sequência. O fenômeno recebeu o nome de reflexo Atlas. Os laboratórios da NASA e da ESA passaram a analisá-lo em conjunto. Nenhum material conhecido poderia produzir um reflexo assim. Era como se o espaço naquele ponto tivesse adquirido propriedades de superfície. Um espelho gravitacional. Morgan, fascinado, sugeriu uma hipótese ousada. O rastro deixado pelo cometa poderia ter formado uma curvatura estável, uma dobra residual capaz de refletir ondas e talvez até armazenar energia. Em termos simples, uma cicatriz no espaço-tempo. Os dados começaram a confirmar a ideia. Pequenas variações de densidade gravitacional mostravam que a região à frente do reflexo tinha valores negativos, algo impossível de acontecer naturalmente. Isso sugeria que parte do espaço estava comprimida, como uma bolha que se mantém por forças internas. O que quer que o 3i Atlas tenha feito, parecia ter deixado para trás um fragmento real de distorção. A revelação provocou um choque interno nas agências espaciais. Se o fenômeno fosse confirmado, ele provaria de forma indireta que a dobra espacial não era apenas teoria, era algo que o próprio universo podia criar espontaneamente. Morgan propôs um novo experimento: enviar um feixe de neutrinos altamente colimado em direção ao reflexo Atlas e medir o tempo de retorno. A ideia era simples. Se a área de distorção realmente alterava o espaço-tempo, o feixe deveria retornar com um atraso diferente do esperado. O teste foi realizado em segredo absoluto. Quando os resultados chegaram, ninguém acreditou. O tempo de retorno não era apenas diferente, era negativo. Em outras palavras, o feixe de neutrinos havia retornado antes de ser completamente emitido. Os dados foram revisados dezenas de vezes, os equipamentos recalibrados, os cálculos refeitos. O resultado permanecia o mesmo. Uma anomalia temporal de 0,042 segundos. Pouco, mas suficiente para desafiar a causalidade. O impacto da descoberta foi devastador. Morgan, atônito, percebeu o que isso significava. O reflexo Atlas não apenas curvava o espaço, ele dobrava o tempo. Uma porção do vácuo cósmico havia se transformado em uma lente temporal, capaz de refletir eventos de forma invertida. Era literalmente um eco no tempo. O passado, o presente e o futuro, comprimidos num mesmo ponto. Mas então algo ainda mais perturbador começou a acontecer.
As sondas em órbita marciana começaram a registrar variações estranhas em seus relógios atômicos, minúsculos atrasos, seguidos de avanços igualmente pequenos. Os engenheiros pensaram ser falhas nos sistemas, até perceberem que o fenômeno ocorria exatamente nos intervalos dos pulsos detectados na Terra. Era como se o tempo, em diferentes regiões do Sistema Solar, estivesse oscilando em sincronia com o eco do 3I Atlas. Em paralelo, observatórios ópticos começaram a captar flashes fugazes de luz vindos da região do reflexo Atlas. Eram tão rápidos que duravam milésimos de segundo, mas suas assinaturas espectrais coincidiam com o brilho original do cometa. Alguns cientistas sugeriram que estávamos vendo imagens refletidas do próprio 3I Atlas, não no espaço, mas no tempo. O cometa talvez estivesse sendo visto em um instante passado, reproduzido pela distorção temporal como uma lembrança gravada no vácuo. Enquanto isso, os supercomputadores tentavam modelar a anomalia. A simulação mostrou algo assustador. O reflexo Atlas parecia expandir-se lentamente. A bolha de curvatura estava aumentando de tamanho, absorvendo energia do espaço circundante. Se continuasse nesse ritmo, dentro de semanas o fenômeno atingiria proporções catastróficas. A equipe começou a discutir a possibilidade de um colapso gravitacional. Uma miniatura de buraco negro se formando a partir da dobra. Mas havia algo pior. Morgan notou que à medida que o reflexo crescia, os pulsos tornavam-se mais complexos, como se a mensagem estivesse evoluindo. Ele começou a suspeitar de algo impensável. O eco não era apenas um resíduo físico, era uma forma de comunicação. Cada novo pulso trazia pequenas variações matemáticas, relações de Fibonacci, proporções harmônicas, padrões de autossimilaridade. Era um código, mas ninguém sabia de quem. Alguns acreditavam ser uma mensagem natural, como o modo do universo organizar a própria estrutura. Outros começaram a cogitar a possibilidade de que o 3I Atlas tivesse sido modificado por uma inteligência muito além da humana, talvez não viva, mas funcional. Um artefato cósmico com propósito. Morgan, exausto, registrou em seu diário: estamos diante de algo que redefine o conceito de realidade. O cometa pode ter sido o mensageiro, mas a mensagem vem do próprio espaço. O universo está falando conosco, e não sabemos se devemos ouvir. Naquela noite, o reflexo Atlas brilhou mais forte do que nunca, e pela primeira vez, os sensores captaram um pulso que não apenas repetia, mas respondia. Naquela noite silenciosa, quando o reflexo Atlas brilhou de forma anômala, todos os monitores do centro de controle da NASA mostraram o mesmo gráfico. Uma sequência perfeita de pulsos, espaçados em intervalos regulares. O que diferenciava essa emissão das anteriores era algo sutil, mas devastador. Ela não repetia o padrão anterior. Era uma nova sequência. Algo em algum ponto do espaço havia alterado a estrutura da mensagem. O eco agora parecia consciente. O Dr. Elias Morgan estava na sala de comunicações quando o sinal foi decodificado pela primeira vez. Os técnicos transformaram os pulsos em dados binários e os projetaram em um osciloscópio. O padrão formava uma série de curvas, linhas e repetições que lembravam ondas senoidais, mas havia ritmo, uma cadência quase musical. Ao converter o sinal em áudio, o resultado foi um tom grave, pulsante, que oscilava em intervalos harmônicos. Era como se o próprio espaço estivesse vibrando em melodia. Morgan sentiu um arrepio. Era impossível. Um eco gravitacional não poderia alterar-se sozinho. As leis da física não permitiam um fenômeno natural reagir com intencionalidade. Mas os dados não mentiam. A sequência, quando comparada às emissões anteriores, apresentava uma variação sutil, um deslocamento matemático preciso, proporcional ao tempo decorrido desde o último pulso. O reflexo Atlas não apenas persistia, ele estava aprendendo. A equipe começou a analisar a nova série de sinais com métodos estatísticos avançados. Descobriram que as variações não eram aleatórias. Elas seguiam uma progressão logarítmica, idêntica à que descreve o crescimento de estruturas naturais, como o padrão das conchas marinhas ou o formato das galáxias espirais. Era o mesmo código que o universo parece usar para se organizar.
Morgan, tomado por uma mistura de fascínio e medo, declarou: "Isso não é uma mensagem, é uma assinatura." Enquanto as análises prosseguiam, uma segunda anomalia apareceu. O tempo entre as emissões começou a encurtar. O reflexo Atlas estava acelerando. A cada ciclo, a frequência dos pulsos aumentava ligeiramente, como se estivesse tentando sincronizar-se com algo. Os detectores de ondas gravitacionais começaram a oscilar em perfeita harmonia. O planeta inteiro parecia vibrar num mesmo compasso invisível. Mesmo relógios atômicos extremamente precisos começaram a mostrar desvios minúsculos, sempre no mesmo instante dos pulsos. Era como se a própria Terra estivesse sendo lentamente arrastada para dentro da frequência do reflexo. Operação Atlas Mirror entrou em estado de emergência. As agências espaciais ordenaram o desligamento temporário de alguns satélites sensíveis para evitar interferência eletromagnética. Mas isso não adiantou. As ondas não eram eletromagnéticas. Elas atravessavam tudo: atmosfera, metais, campos magnéticos, sem qualquer atenuação perceptível. Era algo mais profundo, uma perturbação do espaço-tempo em escala microscópica, mas presente em toda parte. O Dr. Morgan passou dias sem dormir. Ele e sua equipe começaram a testar modelos para prever o comportamento do reflexo. A conclusão foi perturbadora. Se o ritmo continuasse acelerando, dentro de 72 horas, o fenômeno atingiria uma frequência crítica, um ponto onde o tecido do espaço local não suportaria mais a compressão e poderia se abrir. Não era uma explosão. Era uma transição. O espaço se inverteria brevemente, como um espelho sendo virado do avesso. Se isso acontecer, disse Morgan em uma reunião reservada, não sabemos o que pode atravessar. O silêncio tomou conta da sala. Alguns cientistas acreditavam que o reflexo poderia simplesmente colapsar, dissipando-se como uma onda amortecida. Outros temiam que a abertura resultasse em uma instabilidade gravitacional, uma fenda, uma dobra real, criada não por tecnologia, mas por um fenômeno natural autossustentado. Enquanto isso, novos sinais começaram a aparecer em diferentes partes do mundo. Estações de rádio amadoras começaram a captar interferências estranhas, padrões rítmicos que se repetiam exatamente nos mesmos intervalos das emissões do reflexo Atlas. Pessoas em áreas remotas relatavam sons graves, semelhantes a vibrações subterrâneas, que pareciam vir de lugar nenhum. Nenhum instrumento local conseguia registrá-los, mas quem os ouvia descrevia a mesma sensação. Uma espécie de ressonância no corpo, como se o som estivesse dentro dos ossos. Morgan percebeu o perigo. O reflexo estava se expandindo além do espaço físico, estava interagindo com a realidade material de formas imprevisíveis. As flutuações gravitacionais começaram a afetar sistemas eletrônicos de precisão. Pequenos drones perderam estabilidade em voo. Satélites de comunicação registraram atrasos nos sinais. A frequência parecia interferir em tudo, desde ondas de rádio até microcampos de partículas. Era como se a própria realidade estivesse sendo modulada. Diante disso, Morgan tomou uma decisão arriscada. Ele propôs enviar um novo sinal para o reflexo Atlas, desta vez com uma sequência binária projetada para simular a mesma estrutura harmônica que o fenômeno emitia. Um espelho para o espelho. A ideia era simples. Se o reflexo estava realmente respondendo, talvez reagisse de forma controlada, permitindo pela primeira vez uma comunicação direta com uma anomalia no espaço-tempo. O envio do sinal foi autorizado. Às 03h42, um feixe de micro-ondas de baixa frequência partiu da base de comunicação de Goldstone, na Califórnia, em direção à coordenada precisa do reflexo. Os minutos seguintes foram de total silêncio. Nenhum retorno. Mas então, exatamente 23 minutos depois, os receptores captaram uma resposta. Não um eco, nenhum reflexo. Era o mesmo padrão enviado, mas com uma modificação. O pulso central estava invertido. O laboratório inteiro parou. A inversão era impossível de ocorrer naturalmente. Reflexo Atlas havia reconhecido o sinal. A sequência foi repetida mais uma vez, e a resposta veio mais rápida, com novas variações. Os cientistas começaram a notar que a anomalia
estava reproduzindo as mensagens humanas, mas com pequenas alterações matemáticas. Era como uma conversa, só que em linguagem de frequências. Cada troca parecia reconfigurar levemente o campo gravitacional local. A cada resposta, o espaço em torno da anomalia tornava-se mais denso, como se estivesse se preparando para algo. Morgan olhava para os gráficos e sentia o peso da responsabilidade. Se aquilo fosse realmente uma comunicação, havia uma chance, ainda que mínima, de que a anomalia pudesse estabilizar-se em um estado permanente. Mas havia também o risco oposto. Ela poderia colapsar, liberando uma quantidade de energia capaz de distorcer o espaço ao redor da Terra. Na madrugada seguinte, as análises confirmaram um novo dado alarmante. A bolha do reflexo Atlas havia aumentado em 0,7%. Era uma expansão lenta, mas contínua. Dentro dela, as leituras indicavam densidade negativa, o tipo de energia que só existe em teorias de propulsão de dobra. O universo, de alguma forma, estava respondendo. Então, algo completamente inesperado aconteceu. Durante a quarta troca de sinais, o reflexo emitiu uma sequência binária idêntica ao padrão inicial da Terra, mas repetida ao contrário. E, entre os pulsos, surgiu um novo intervalo, um espaço vazio perfeitamente cronometrado. Quando o código foi decodificado, a mensagem parecia simples demais para ser coincidência. 0.042. Os engenheiros ficaram confusos. Morgan, porém, sentiu o sangue gelar. 42 era exatamente o valor da anomalia temporal medida quando o feixe de neutrinos havia retornado antes de ser emitido. O reflexo Atlas estava citando um evento anterior. Ele lembrava. A equipe inteira ficou em silêncio. O universo não estava apenas refletindo, estava respondendo e lembrando. E então, por um breve instante, todos os monitores ficaram pretos. As luzes das salas de controle oscilaram, e um único pulso atravessou todos os sensores simultaneamente, mais forte, mais intenso, mais próximo. Quando os sistemas voltaram, o reflexo Atlas havia desaparecido do radar. Mas uma nova leitura surgiu, não no espaço, mas dentro do campo gravitacional terrestre. O reflexo Atlas havia desaparecido do espaço, mas algo permanecia ativo. E dessa vez estava muito mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Na manhã seguinte, os observatórios ao redor do mundo começaram a registrar leituras anômalas no campo gravitacional da Terra. Não eram flutuações comuns, nem ruídos de instrumentos. Era uma assinatura perfeitamente idêntica à que antes vinha do reflexo Atlas. As ondas gravitacionais agora emanavam do próprio planeta. No início, pensou-se em erro de calibração. O fenômeno havia sumido da região entre Marte e o cinturão de asteroides. E os técnicos acreditaram que os equipamentos estivessem apenas captando ruído residual. Mas as medições se tornaram cada vez mais nítidas, precisas e repetitivas. O mesmo padrão harmônico, o mesmo intervalo, as mesmas proporções matemáticas. Só que agora, vindo de dentro da Terra. Dr. Elias Morgan foi chamado às pressas para uma reunião de emergência no Goddard Space Flight Center. No telão principal, apareciam as leituras sobrepostas dos sensores do LIGO, do Observatório Virgo e de um terceiro, recém-instalado na Austrália. As três estações, separadas por milhares de quilômetros, registravam o mesmo fenômeno ao mesmo tempo. O planeta inteiro vibrava em sintonia com o padrão do reflexo. Isso é impossível, murmurou Morgan. Mas a impossibilidade já havia deixado de existir desde o dia em que o 3I Atlas cruzara Marte. Os dados mostravam que a fonte da perturbação parecia vir das profundezas da crosta terrestre, a cerca de 500 quilômetros de profundidade, em uma região próxima ao Pacífico. Nenhuma atividade sísmica havia sido registrada, nenhum vulcão ativo, nenhum movimento tectônico, apenas uma pulsação gravitacional contínua, quase como um coração batendo sob os pés da humanidade. A equipe rapidamente descartou qualquer origem humana. Não havia experimentos subterrâneos, nem testes nucleares, nem perfurações. O sinal era puro, constante
e inexplicavelmente sincronizado com o padrão deixado pelo reflexo Atlas. É como se o eco tivesse se ancorado aqui, disse uma das pesquisadoras. Como se tivesse encontrado um novo ponto de ressonância. Morgan estudava os gráficos sem piscar. Havia algo diferente. As ondas gravitacionais agora apresentavam microvariações de fase, pequenas modulações que, ao serem analisadas, formavam um espectro harmônico semelhante ao que a equipe havia identificado quando o reflexo começou a se comunicar. Era como se o fenômeno estivesse falando novamente, mas agora através do próprio planeta. A hipótese de que a Terra pudesse amplificar ou reproduzir o eco do reflexo parecia absurda, mas fazia sentido dentro do caos. Se o cometa havia deixado uma distorção estável no espaço-tempo, e se essa distorção havia interagido com o campo gravitacional solar, talvez a Terra, ao passar pelo mesmo alinhamento orbital, tivesse sido afetada. A bolha de curvatura poderia ter se ancorado no campo gravitacional terrestre, como uma semente plantada no vácuo. Os cálculos mostraram algo assustador. O próximo alinhamento entre Marte, a Terra e o Sol ocorreria dentro de 48 horas, exatamente o período em que o reflexo Atlas havia demonstrado crescimento antes de desaparecer. Morgan entendeu o que isso significava. O eco estava prestes a despertar novamente, só que desta vez dentro do próprio planeta. Enquanto isso, fenômenos incomuns começaram a ser relatados em várias partes do mundo. Pássaros migratórios mudavam suas rotas, bússolas giravam sem direção, e em algumas regiões polares, auroras intensas apareciam em horários e latitudes anormais. Satélites registraram flutuações em seus giroscópios e o campo magnético da Terra começou a oscilar em um padrão que lembrava as ondas emitidas pelo reflexo. A cada hora, a intensidade das flutuações aumentava. O planeta inteiro parecia estar se preparando para algo. Na madrugada do segundo dia, Morgan e sua equipe receberam autorização para reativar o feixe de micro-ondas usado na comunicação original. O plano era simples: enviar uma nova sequência para tentar interagir com o eco gravitacional antes que o fenômeno saísse de controle. Mas desta vez, o sinal não seria emitido para o espaço. Seria direcionado ao solo, calibrado com a frequência exata das ondas detectadas no interior da Terra. A operação começou às 02h37. No momento em que o feixe atingiu sua potência máxima, os sensores captaram uma resposta imediata. O planeta inteiro vibrou levemente, como se uma onda sonora tivesse atravessado o núcleo terrestre. Os gráficos começaram a se alinhar, formando uma sincronia perfeita entre todos os observatórios. "Está respondendo", sussurrou Morgan, com a voz trêmula. O eco retornava cada vez mais forte, até que o ruído de fundo desapareceu completamente. E então, no silêncio absoluto, surgiu um novo padrão. Não era binário, não era harmônico, era fractal. Um código que se repetia em diferentes escalas, idêntico às estruturas de formação galáctica e ao padrão das redes neurais humanas. "É um modelo de informação auto-organizado", explicou uma das matemáticas. Como se o sinal estivesse tentando evoluir. Morgan entendeu o que estava diante dele. O reflexo não apenas reagia, mas crescia. Cada interação parecia torná-lo mais complexo, mais consciente, como se o próprio espaço estivesse se reorganizando em resposta à comunicação. Era como se o universo estivesse tentando aprender sobre si mesmo através do planeta que o observava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Durante a última sequência de respostas, os receptores começaram a registrar variações de fase incompatíveis com qualquer modelo conhecido. O eco parecia dobrar a si mesmo, como se duas versões idênticas do mesmo sinal estivessem se sobrepondo. Uma adiantada no tempo, outra atrasada. Era a assinatura perfeita de uma distorção temporal. Os computadores começaram a apresentar erros de sincronização. Relógios atômicos mostravam diferenças de nanosegundos que aumentavam a cada minuto. Laboratórios em diferentes continentes começaram a enviar relatórios simultâneos. O tempo estava se comportando de maneira irregular. Em algumas regiões, experimentos registravam pequenas antecipações, eventos que pareciam ocorrer antes de serem medidos. Em outras,
Atrasos imperceptíveis criavam microdescontinuidades. Morgan compreendeu o impossível. O tempo na Terra estava oscilando. E a causa era o eco do 3I Atlas, agora pulsando dentro do próprio planeta. A notícia foi mantida em sigilo absoluto. Mas alguns fenômenos não podiam mais ser escondidos. Gravações de câmeras de segurança começaram a mostrar pequenos lapsos, quadros que se repetiam, como se o tempo tivesse retrocedido por frações de segundo. Satélites meteorológicos registraram formações de nuvens que pareciam se reverter, desaparecendo e voltando a se formar no mesmo ponto. E nos laboratórios subterrâneos, os instrumentos registraram breves instantes em que o fluxo do tempo local simplesmente parava. Estamos assistindo a uma dobra temporal dentro do planeta, disse Morgan, exausto. O que o cometa iniciou agora está se completando. O que ele não sabia é que, em um pequeno observatório no Japão, um grupo independente de astrônomos havia detectado algo ainda mais alarmante. A constelação de Órion, observada noite após noite, apresentava uma anomalia minúscula, mas perceptível. A posição das estrelas parecia deslocar-se levemente, como se a luz delas estivesse passando por uma lente gravitacional invisível. Só que desta vez a lente não estava no espaço, estava entre a Terra e o céu. Naquela noite, o eco tornou-se audível. Sensores sísmicos transformaram as ondas gravitacionais em frequências de áudio, e o que se ouviu foi algo que nenhuma explicação científica poderia traduzir. Um som grave, profundo, orgânico, quase como uma respiração. Morgan, ao ouvir, escreveu apenas uma frase em seu relatório final daquele dia. O universo acordou e escolheu a Terra como espelho. Na manhã seguinte, o mundo inteiro sentiria o resultado desse despertar, e nada voltaria a ser o mesmo. Na manhã seguinte ao despertar do eco, o mundo inteiro parecia diferente, ainda que ninguém soubesse explicar o porquê. Os relógios funcionavam, mas algo neles parecia errado. Pequenos atrasos nas transmissões de rádio, drones que perdiam sincronização por milissegundos, satélites que precisavam ser recalibrados a cada hora. O planeta, invisivelmente, estava fora de compasso. O tempo já não corria com a precisão de antes. No início, apenas os observatórios e laboratórios de física perceberam. As variações eram sutis demais para o cotidiano humano. Mas nas semanas seguintes, começaram os relatos estranhos. Pessoas que diziam ter visto o mesmo evento acontecer 2 vezes, aviões que reportavam leves desvios de rota, mesmo com pilotos automáticos, e sistemas de monitoramento meteorológico que registravam tempestades fantasmas, formações de nuvens que surgiam e desapareciam sem causa aparente. O planeta parecia entrar em ressonância com algo que vinha de dentro de Sinat, e o nome 3I Atlas voltou a ser sussurrado em cada reunião secreta das agências espaciais. No Goddard Space Flight Center, o Dr. Elias Morgan observava o monitor principal com expressão grave. As leituras mostravam um padrão crescente de flutuações gravitacionais subterrâneas. O epicentro continuava no Pacífico, mas agora havia novos pontos de atividade, um no Atlântico Sul e outro sob o gelo da Antártida. A rede global de sensores gravitacionais indicava que a anomalia havia se espalhado. Não era mais um ponto isolado, era uma rede. Morgan percebeu que o planeta inteiro estava se tornando parte do fenômeno. Ele está se multiplicando, disse em voz baixa, mas ninguém respondeu. Todos já sabiam. A hipótese que antes parecia absurda, agora se tornava inevitável. O eco do 3I Atlas havia transformado a Terra em um resonador gravitacional, uma espécie de antena viva, capaz de amplificar o padrão do reflexo. As flutuações estavam interligadas, como neurônios em um cérebro planetário. Cada nova vibração ecoava no núcleo, retornava à crosta e se propagava pela ionosfera, criando uma teia invisível de energia que envolvia o globo. As consequências começaram a se manifestar de forma cada vez mais clara. Os sistemas de comunicação global apresentaram falhas em sequência. Cabos submarinos foram interrompidos por interferências inexplicáveis. Satélites de comunicação começaram a emitir ruídos estáticos,
como se houvesse uma segunda voz tentando se sobrepor aos sinais. E o mais assustador, os ruídos, quando amplificados, mostravam padrões de frequência idênticos aos pulsos do reflexo Atlas. Echo estava tentando se expressar novamente, agora através da tecnologia humana. Morgan convocou uma reunião emergencial com representantes da NASA, da ESA, da JAXA e de outras agências. Ele apresentou um modelo de simulação que projetava o avanço das anomalias. Dentro de 5 dias, o fenômeno alcançaria um ponto de saturação. As ondas gravitacionais se tornariam tão intensas que o planeta inteiro poderia sofrer uma distorção no tempo-espaço, uma dobra parcial, como um espelho curvando-se sob pressão. O que acontece se esse limiar for ultrapassado? Perguntou um dos diretores. Morgan hesitou antes de responder. Tudo o que conhecemos como tempo pode deixar de ser linear. A realidade pode entrar em fase com algo além de nós. A sala ficou em silêncio. Ninguém ousou falar em colapso, mas todos sabiam o que ele queria dizer. Nos dias seguintes, o mundo começou a sentir o peso dessa mudança. As bússolas enlouqueceram. Aviões comerciais foram desviados por campos magnéticos imprevisíveis. A Estação Espacial Internacional registrou oscilações gravitacionais perceptíveis, pequenas, mas suficientes para alterar órbitas de microdetritos. O espaço ao redor da Terra parecia pulsar, respirando em sincronia com o planeta. Enquanto isso, fenômenos atmosféricos se intensificavam. Relâmpagos estáticos, luzes esféricas, colunas luminosas subindo do solo para o céu. Nenhuma dessas ocorrências obedecia aos princípios conhecidos da meteorologia. Parecia que a Terra estava emitindo energia, não apenas recebendo-a. E então, algo inédito aconteceu. Às 03h17 de um sábado, todos os sensores do mundo registraram uma interrupção repentina. As ondas gravitacionais cessaram. O planeta inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. Nenhum sinal, nenhum pulso, nenhum eco. Os cientistas chamaram esse evento de o colapso do silêncio. Durante exatos 42 minutos, o mundo pareceu suspenso em uma calma impossível. As comunicações pararam. Rádios se calaram. Nenhuma transmissão funcionava. Os relógios atômicos congelaram seus ciclos, como se o tempo tivesse simplesmente deixado de avançar. E então, quando o 43º minuto começou, o mundo ouviu o som. Não um som comum, não uma frequência acústica, mas uma vibração que atravessou tudo. O ar, a água, o solo, até o próprio corpo humano. Um som grave e constante que parecia vir de todas as direções. E dentro dessa vibração havia algo que ninguém soube descrever. Uma espécie de murmúrio profundo, quase uma voz distorcida, mas perceptível. Os microfones dos observatórios registraram o padrão e o converteram em ondas visuais. O que apareceu na tela fez o coração de Morgan parar. As oscilações formavam uma figura perfeitamente geométrica, um símbolo composto por curvas interligadas e círculos concêntricos. Um padrão fractal idêntico ao campo toroidal, detectado ao redor do 3I Atlas meses antes. O cometa havia deixado sua assinatura no planeta, mas havia algo mais. No centro da forma, entre as ondas simétricas, surgiu um pequeno desvio, uma imperfeição, como uma batida fora do compasso. Essa batida, quando convertida em som, revelou um pulso único e isolado, e ao amplificá-lo, os cientistas perceberam que ele continha modulações. Antes, dados mas Morgan ordenou que o sinal fosse decodificado imediatamente. Os computadores trabalharam por horas. Quando finalmente o algoritmo terminou, uma sequência binária surgiu na tela. O código, quando traduzido, formava uma única palavra em FASC 5 letras. Begin. A mensagem parecia simples demais para o contexto, mas Morgan entendeu o significado oculto. Não era o fim, era o início de algo. O eco do 3I Atlas não havia destruído o planeta. Ele havia ativado algo. Nos minutos seguintes, os sensores gravitacionais detectaram uma mudança drástica na densidade do espaço ao redor da Terra. O campo gravitacional parecia dobrar-se para dentro, como se o planeta
estivesse sendo envolvido por uma curvatura invisível. A luminosidade das estrelas no céu começou a oscilar, como se uma lente invisível distorcesse a luz. O planeta inteiro parecia estar dentro de um espelho que lentamente se curvava. Morgan compreendeu o horror. A Terra estava se tornando o novo reflexo. Mas então algo ainda mais inexplicável aconteceu. No exato momento em que o fenômeno atingiu seu pico, todos os sistemas de comunicação do planeta, rádios, televisões, celulares, satélites, transmitiram o mesmo sinal, um pulso de 0,0042 segundos de duração. O mesmo valor temporal que havia iniciado tudo. E, logo após, o silêncio retornou. O eco cessou. O planeta ficou quieto. Mas o tempo nunca mais voltou a ser o mesmo. E na escuridão daquele silêncio absoluto, uma nova leitura surgiu nas telas do observatório. Coordenadas. Não no espaço, mas no tempo. Quando as coordenadas surgiram nas telas, ninguém no centro de controle soube o que dizer. A sequência de números não correspondia a nenhum ponto conhecido no espaço tridimensional. Eram valores estranhos, impossíveis, que pareciam oscilar entre unidades de medida incompatíveis. Segundos, anos-luz, microparsecs. Era como se o próprio conceito de posição tivesse perdido o sentido. Morgan olhou para a sequência e percebeu imediatamente o que estava vendo. Aquilo não era um lugar. Era um instante. Os dados apontavam para uma data e hora específicas. 16 de julho de 2025, às 21h37, tempo universal coordenado. O problema é que o relógio marcava exatamente 16 de julho de 2025, 21h37 UTC naquele momento. As coordenadas indicavam o agora. Morgan sentiu um frio correr pela espinha. O eco havia parado, mas deixara um ponto fixo, uma marca temporal. Era como se todo o fenômeno tivesse se concentrado em um instante. Uma dobra do tempo, presa entre o que já passou e o que ainda virá. Uma fissura cronológica. E o mais assustador é que essa fissura não era apenas teórica. Ela podia ser medida. Os relógios atômicos de diferentes laboratórios começaram a se desincronizar sutilmente, criando microsegundos de defasagem que se acumulavam a cada minuto. Para a maioria das pessoas, nada parecia diferente. Mas para os cientistas, era o equivalente a ver o tempo escorrendo pelas mãos. A equipe começou a analisar o fenômeno em busca de um padrão espacial e descobriu algo que os deixou sem ar. A posição das coordenadas não estava ligada a um ponto fixo da Terra. Estava mudando constantemente, como se orbitasse o planeta a cada rotação. Um ponto de tempo móvel, uma anomalia que acompanhava o movimento da Terra ao redor do Sol, sempre fixada na mesma posição relativa. Era como se um pedaço de realidade estivesse sendo arrastado com o planeta. Morgan chamou esse fenômeno de nó, temporal Atlas. Enquanto ele e sua equipe trabalhavam para compreender a natureza do nó, começaram a surgir relatos de observações incomuns ao redor do mundo. Astrônomos amadores fotografaram estranhas distorções na atmosfera, especialmente durante a noite, quando o céu parecia ondular sutilmente em torno de uma estrela específica. Em locais remotos, câmeras de longa exposição capturaram traços luminosos que não correspondiam a meteoros nem satélites. E em laboratórios subterrâneos, os sensores começaram a registrar pequenas inversões de fluxo em experimentos de partículas. Era como se o tempo, localmente, começasse a fluir em microciclos, avançando e retrocedendo em intervalos de nanosegundos. A equipe de Morgan montou um laboratório dedicado exclusivamente ao estudo do nó temporal. O espaço foi isolado em uma instalação subterrânea no Novo México, protegido por camadas de blindagem e sistemas redundantes de sincronização. Lá em câmaras criogênicas e campos magnéticos controlados, eles começaram a reproduzir em pequena escala o mesmo tipo de vibração gravitacional detectada anteriormente. A meta era clara: interagir com o nó, mas ninguém sabia o que aconteceria se conseguissem. Os primeiros experimentos foram sutis. Pequenos feixes de neutrinos foram enviados para dentro do campo de distorção, calibrados para medir o tempo de retorno. A resposta foi chocante.
Alguns feixes retornaram com valores negativos, outros com atrasos inconsistentes. Era o mesmo efeito observado meses antes no reflexo Atlas, mas agora dentro do próprio planeta. E então, um dos cientistas percebeu algo ainda mais assustador. Cada vez que um feixe era disparado, a estrutura da anomalia se modificava levemente, como se reagisse à observação. O nó parecia aprender com as medições. Os dados mostravam que as respostas gravitacionais do campo mudavam conforme a frequência e a duração dos experimentos. Era como se a própria anomalia se reconfigurasse para otimizar sua estabilidade. Morgan olhava para os gráficos e percebia uma verdade impossível. O nó temporal estava evoluindo. E se estava evoluindo, talvez tivesse consciência. Durante dias, o mundo acima permaneceu calmo. O público ainda ignorava a verdadeira dimensão do fenômeno. As redes de comunicação haviam sido restauradas parcialmente, e os governos limitavam as informações, tratando tudo como anomalias atmosféricas ou flutuações solares. Mas dentro dos laboratórios a realidade era outra. O nó estava crescendo. Sua influência gravitacional aumentava lentamente, e os cálculos mostravam que dentro de semanas ele alcançaria a magnetosfera da Terra. Foi nesse ponto que Morgan começou a receber mensagens anônimas, arquivos criptografados, enviados de fontes desconhecidas, contendo fragmentos de dados idênticos aos do reflexo Atlas, mas com novas coordenadas, desta vez localizadas no futuro. Os números indicavam datas e horas exatas, projetadas para as semanas seguintes. A primeira marca temporal apontava para 24 de julho de 2025, 03:42 UTC, a mesma hora em que o feixe de micro-ondas fora disparado pela primeira vez. Morgan entendeu o que aquilo significava. Alguém, ou algo, estava enviando informações de volta no tempo. Os relatórios foram classificados imediatamente, mas o Dr. Morgan começou a desconfiar que não era a NASA, nem nenhuma agência terrestre que manipulava esses dados. O padrão de compressão dos arquivos binários era idêntico ao formato matemático usado pelo reflexo Atlas. Em outras palavras, o eco ainda estava ativo, agora se manifestando dentro do tempo, não do espaço. O fenômeno atingiu um novo nível. Não era mais apenas uma curvatura física, mas uma comunicação temporal. Nas noites seguintes, o nó temporal começou a emitir pulsos de microgravidade perceptíveis na superfície. Equipamentos sensíveis detectavam leves oscilações, como se o planeta respirasse em intervalos precisos. Essas vibrações geravam uma leve luminescência atmosférica, pequenas faíscas azuladas que surgiam no horizonte antes de desaparecer. Pessoas em diferentes partes do mundo começaram a relatar clarões silenciosos e sombras que pareciam se mover contra a direção do vento. O mundo estava mudando, e a cada dia, os cálculos de Morgan confirmavam o impensável. O nó temporal estava se preparando para abrir. A energia gravitacional acumulada no núcleo atingia níveis nunca vistos. Ondas de energia negativa, semelhantes às teorizadas para a propulsão de dobra, começaram a surgir nas medições. O fenômeno parecia gerar espaço-tempo, como se a realidade estivesse sendo esticada de dentro para fora. Morgan compreendeu que não havia mais como impedir. Três Atlas não havia deixado um acidente cósmico. Ele havia plantado uma semente, e aquela semente estava germinando. Na noite de 23 de julho, os sensores captaram a primeira instabilidade crítica. O campo gravitacional da Terra sofreu uma leve inversão de fase, algo jamais registrado. Os relógios digitais pararam por 2 segundos e reiniciaram. E por um instante, todos os telescópios apontados para o céu registraram o mesmo fenômeno, uma luz tênue, curvando o espaço acima da atmosfera. Era o início da abertura. Morgan, observando as telas, respirou fundo. Se as coordenadas estão certas, disse ele, amanhã às 03:42, o tempo vai se abrir. E quando o relógio atingiu 03:41:59, o planeta inteiro ficou em silêncio. Por um instante, tudo parou. Nem vento, nem som, nem movimento.
E então, às 03h42, o céu se rasgou. Uma fissura luminosa cortou a atmosfera, abrindo-se como uma cicatriz no tecido da realidade. As estrelas atrás dela pareceram se distorcer, dobradas por uma lente invisível. Os sensores de energia registraram o impossível. A distorção não vinha de fora, vinha do futuro. A fissura abriu-se no céu como uma ferida luminosa rasgando a noite sobre o Pacífico. Durante os primeiros segundos, ninguém compreendeu o que estava vendo. Satélites em órbita foram cegados pela radiação repentina e sensores ópticos saturaram suas lentes. As estações de rastreamento da NASA relataram uma anomalia tão intensa que seus sistemas automáticos entraram em modo de segurança. O brilho parecia não vir de nenhuma fonte visível. Era como se o próprio espaço estivesse emitindo luz. Dr. Elias Morgan estava na base subterrânea quando o alerta chegou. O nó se abriu, disse um dos engenheiros, pálido. Morgan correu até o centro de monitoramento. No grande painel, a imagem do céu projetada por telescópios de alta altitude mostrava o impossível, uma auréola luminosa expandindo-se lentamente, como uma janela que se desenrolava a partir do nada. A estrutura brilhava com tons azulados e prateados, e nas bordas, o espaço parecia dobrar-se sobre si mesmo. Estrelas desapareciam ao entrar na borda da fissura como se fossem engolidas. A primeira hipótese era a de uma superposição gravitacional, uma dobra real, estabilizada dentro da atmosfera. Mas quando os sensores começaram a captar ondas eletromagnéticas vindas de dentro da anomalia, perceberam que algo mais estava acontecendo. Os sinais não eram ruído, eram dados. As frequências se repetiam com intervalos exatos, e ao serem decodificadas em binário, formavam padrões idênticos aos do reflexo Atlas original. O eco havia voltado, mas agora vinha de dentro da fenda. Morgan percebeu imediatamente. A fissura não era apenas uma ruptura no espaço-tempo. Era uma porta. Enquanto as agências tentavam entender o fenômeno, o mundo começou a sentir seus efeitos. Companhias aéreas reportaram bússolas instáveis. Navios desapareceram momentaneamente dos radares e reapareceram segundos depois em coordenadas diferentes. Comunicações via satélite caíram. Cidades costeiras relataram breves apagões, seguidos de clarões no horizonte. E em alguns lugares, testemunhas afirmaram ver reflexos no céu, como se existisse outro mundo, idêntico por trás daquela luz. No laboratório, o pânico começava a crescer. O campo gravitacional terrestre mostrava distorções crescentes, e os cálculos de Morgan indicavam que a fenda estava se expandindo. A cada hora, sua área aumentava em 0,3%. Se continuasse nesse ritmo, em poucos dias envolveria metade da atmosfera. Mas o mais assustador era o espectro energético. O núcleo da anomalia emitia radiação em padrões temporais negativos, sinais que antecediam sua própria detecção. Era como se as ondas chegassem antes de serem emitidas. O tempo dentro da fenda não seguia a direção comum. Os primeiros drones enviados para a observação foram engolidos em segundos. Nenhum retornou. Apenas um deles transmitiu por breves instantes uma imagem confusa. Um ambiente envolto em luz cinzenta, sem horizonte, onde o céu e o solo pareciam ser a mesma coisa. Depois disso, silêncio. Morgan, obcecado, passou dias analisando o pouco que restou das transmissões. Entre os fragmentos de vídeo, encontrou algo perturbador. Por um breve quadro, uma sombra humana parecia se mover no interior da fenda. Era impossível. Nenhum ser vivo poderia sobreviver em um ambiente de distorção gravitacional tão intensa. Ainda assim, a forma estava lá, nítida, caminhando lentamente em direção à luz. Quando o vídeo foi ampliado e estabilizado, o sistema de reconhecimento facial indicou uma correspondência parcial. A figura possuía 87% de similaridade com o próprio Dr. Elias Morgan. O laboratório mergulhou em silêncio. Ninguém conseguia explicar. A análise de datação dos dados indicava que a imagem havia sido captada 12 minutos antes de o drone ser lançado. Morgan encarou a tela, atônito. Se a gravação era real,
Aquilo significava que a fenda não apenas conectava pontos do espaço, mas momentos. E se ele próprio aparecia lá dentro antes do evento ocorrer, então a fenda estava mostrando o futuro, ou uma projeção dele. Enquanto o mundo se debatia entre incredulidade e caos, a fissura continuava crescendo. No Japão, as marés começaram a oscilar de forma irregular. Na Sibéria, bússolas apontavam para o sul. E no Havaí o céu ficou permanentemente azulado, refletindo o brilho da fenda. Astrônomos chamavam aquilo de aurora permanente, mas Morgan sabia, não era uma aurora. Era o tecido do espaço se esticando. A cada hora, o pulso gravitacional aumentava em intensidade. O planeta inteiro tremia levemente, quase imperceptível, mas constante, como o bater de um coração. O nó temporal parecia estar se tornando um organismo vivo, crescendo e se adaptando. Foi então que um segundo conjunto de coordenadas apareceu nas leituras. Dessa vez, não eram temporais, eram espaciais. As coordenadas apontavam para um ponto localizado exatamente no centro da fenda. No instante em que foram decodificadas, uma sequência de pulsos começou a ser emitida em direção à Terra, refletindo-se em vários pontos do globo. Os sensores mostravam que os pulsos não colidiam com obstáculos. Eles atravessavam a matéria como se procurassem algo. Morgan entendeu o padrão e ficou paralisado. Os pulsos formavam um mapa tridimensional do sistema solar, mas não o atual. Era um mapa de órbitas alteradas, datas diferentes, estrelas reposicionadas. Um modelo celeste deslocado 100 anos à frente. A fenda mostrava o futuro, mas havia um detalhe ainda mais aterrador. Na simulação projetada, a Terra não estava em sua órbita atual. Ela aparecia levemente deslocada, 0,42 unidades astronômicas para dentro da órbita do Sol. O mesmo número, Cécilio 42. Morgan percebeu o significado. O mesmo valor que havia aparecido desde o início, no eco, na resposta, no colapso do silêncio, era agora a medida exata do deslocamento da Terra no futuro. A fenda não era apenas uma janela temporal, era um vetor de atração. Planeta estava sendo lentamente puxado para dentro. Dela, as reuniões entre as agências tornaram-se desesperadas. Alguns cientistas sugeriram destruir a anomalia com cargas nucleares. Outros argumentavam que qualquer interferência poderia acelerar o colapso. Morgan sabia que nenhuma dessas opções adiantaria. Fenda não era algo físico que pudesse ser destruído. Era uma ferida no tempo. E a única maneira de fechá-la seria compreender sua origem, o 3I Atlas. Os cálculos indicavam que o cometa, agora a bilhões de quilômetros, ainda mantinha uma conexão gravitacional com o fenômeno. Era como se a fenda fosse sua sombra projetada no tempo. Morgan tomou uma decisão. Ele prepararia uma missão final. Envio de sinal diretamente para o 3I Atlas, utilizando a própria fenda como canal de transmissão. A mensagem seria simples, uma inversão do primeiro código enviado, revertida para antes do eco inicial. A ideia era devolver o evento à sua origem, fazendo o universo lembrar-se do momento anterior à dobra. Em teoria, isso poderia reverter o ciclo. Mas havia um risco. Se a mensagem se propagasse para trás no tempo, tudo o que havia acontecido, inclusive o próprio Morgan, poderia deixar de existir. Ele olhou para a tela e respirou fundo. Talvez esse fosse o preço da harmonia cósmica. Às 02:59, ele digitou a sequência. Às 03:42, o mesmo instante de todos os eventos anteriores, pressionou Enter. A fenda pulsou violentamente, como se o universo tivesse prendido a respiração. As luzes da base piscaram. E então, por um breve momento, tudo se apagou. Quando os sistemas reiniciaram, a fenda havia desaparecido. O céu estava escuro novamente. Nenhum pulso, nenhuma distorção. O planeta estava quieto. Mas quando Morgan olhou para os relógios, percebeu algo impossível. Eles marcavam 15 de julho de 2025, o dia anterior à primeira detecção do eco. Tudo havia voltado, mas ele sabia que algo permanecera. Em sua mesa,
Uma folha impressa, que não existia antes, repousava sob a luz. No centro da página, uma única palavra escrita à mão: Again. O mundo despertou para um novo dia, sem saber que havia sido salvo, ou talvez reiniciado. Os noticiários falavam sobre auroras misteriosas que haviam desaparecido, sobre falhas inexplicáveis nos satélites, sobre um pulso global que ninguém conseguia explicar. Mas nas agências espaciais, o silêncio era absoluto. Todos os registros do fenômeno haviam sido apagados das redes oficiais. O evento 3i Atlas simplesmente nunca havia acontecido. Pelo menos era o que diziam os arquivos. Dr. Elias Morgan acordou na manhã de 15 de julho de 2025 com a mente em turbilhão. O mundo parecia normal, mas ele não era o mesmo. Fragmentos de lembranças ecoavam em sua mente. Imagens que não podiam existir. O reflexo Atlas, a fenda, a luz que dobrava o céu e a palavra escrita à mão sobre sua mesa: Again. Quando ele olhou para o relógio, percebeu que estava exatamente no momento em que, na linha temporal anterior, tudo havia começado. Tentou acessar os relatórios do projeto Atlas Mirror. Nada. Arquivos excluídos, servidores limpos. Mas algo persistia. Um arquivo oculto no sistema, nomeado apenas com uma sequência de números: 3i10042. Morgan hesitou antes de abrir. Quando o fez, o arquivo mostrou apenas uma linha de texto, composta por coordenadas e um código temporal. A data: 29 de julho de 2025, Zoécero 3042 UTC, a mesma hora do pulso, e logo abaixo, uma palavra: Return. Ele entendeu imediatamente. O cometa voltaria. Mas o 3i Atlas era um objeto interestelar. Sua trajetória não permitia retorno. Tinha vindo de fora do sistema solar e seguia em direção ao vazio. Era impossível. Ainda assim, algo em seu interior dizia que o impossível havia deixado de existir desde o dia em que a fenda se abriu. Nos dias seguintes, Morgan começou a receber pequenos sinais, ruídos em frequências específicas, pulsos fracos detectados por radiotelescópios independentes. Todos convergiam para a mesma direção, o limite externo do sistema solar. E então, um telescópio amador na Argentina captou a primeira imagem. Um ponto luminoso cruzando o fundo escuro do espaço, vindo de uma região onde nada deveria se mover. O 3i Atlas estava de volta. A NASA, pressionada pelas evidências, reabriu o protocolo de observação. Mas, desta vez, os relatórios eram redigidos em segredo absoluto. O cometa parecia seguir a mesma rota inicial, aproximando-se lentamente da órbita de Marte, exatamente como antes. Só que agora, algo havia mudado. As medições espectrais mostravam que o 3i Atlas não refletia a luz solar da mesma forma. Ele parecia emitir brilho próprio, uma luminescência tênue e pulsante, no mesmo ritmo do eco que antes vibrara na Terra. Era como se o cometa tivesse guardado a memória do evento. Quando Morgan analisou o espectro, sentiu o sangue gelar. O padrão luminoso não era natural. Os intervalos do brilho formavam uma sequência matemática idêntica àquela registrada durante a comunicação com o reflexo Atlas. O cometa estava respondendo. Em sua mente, uma hipótese impossível começou a tomar forma. O universo havia reiniciado o ciclo, mas com variações sutis. A anomalia temporal havia corrigido a linha do tempo, preservando o mundo, mas deixara uma lembrança, uma marca. O 3i Atlas, agora alterado, era o portador dessa memória. Uma espécie de espelho cósmico que trazia de volta tudo o que havia sido apagado. Morgan apresentou suas conclusões a um pequeno grupo de cientistas de confiança. A reação foi de incredulidade. "Você está dizendo que o cometa lembra?" perguntou uma astrofísica russa com a voz trêmula. "Não como lembramos", respondeu Morgan, "mas como o universo se recorda. A realidade tem memória. O espaço guarda cicatrizes." Os novos cálculos mostravam que o cometa chegaria à órbita de Marte em 14 dias. Dessa vez, Morgan decidiu não esperar. Ele propôs algo radical: enviar um feixe de energia modulado com a mesma sequência binária usada no último contato,
mas invertido, o código again. A ideia era simples e insana ao mesmo tempo. Se o universo havia refeito o evento, talvez ele pudesse responder de maneira diferente. Às 03h42, o feixe foi transmitido. Durante 12 minutos nada aconteceu. E então, o cometa brilhou. Não era uma reflexão. O 3I Atlas começou a emitir luz em pulsos idênticos àqueles enviados da Terra, mas multiplicados, replicados, amplificados. A cada ciclo, o brilho tornava-se mais forte, até que a luminosidade alcançou intensidade comparável à de uma estrela. Os sensores entraram em sobrecarga, e então, o espaço ao redor de Marte se distorceu. Não como uma explosão, mas como um dobramento suave, curvando a própria luz. Era a assinatura perfeita de uma dobra espacial estável. Morgan observava as leituras em tempo real. As ondas gravitacionais formavam uma geometria harmoniosa, uma estrutura de energia negativa, idêntica às teorizadas nas equações de Alcubierre. A dobra estava lá, real, sustentada. Mas algo ainda mais extraordinário aconteceu. No centro da distorção, os telescópios registraram a formação de uma esfera luminosa. Dentro dela, surgiram formas indistintas, sombras em movimento. E no instante seguinte, uma nova sequência de pulsos foi emitida. Não em código binário, mas em ondas gravitacionais moduladas, algo que jamais havia sido observado antes. Quando os computadores decodificaram o sinal, o resultado foi um mapa, não do sistema solar, mas da Terra. O mapa mostrava o planeta envolto por uma série de anéis concêntricos, como se fosse cercado por camadas de energia invisível. E no centro, na mesma região onde tudo começara meses atrás, uma marca pulsava. Uma anomalia estável, ainda ativa. Morgan compreendeu. A fenda não havia desaparecido, apenas mudara de lugar. Agora ela estava dentro da Terra, adormecida, mas viva. O 3I Atlas, em vez de ser a origem do fenômeno, era apenas o mensageiro. O verdadeiro centro da anomalia era o próprio planeta. O ciclo não terminara. Estava apenas recomeçando. Morgan ergueu os olhos para o monitor. O cometa continuava a brilhar intensamente, como se o espaço o alimentasse. E então, uma última sequência surgiu nos sensores. 5 pulsos curtos, 3 longos. O mesmo padrão que havia iniciado tudo. As palavras ecoaram em sua mente. O universo acordou. E escolheu a Terra como espelho. Morgan compreendeu o que viria a seguir. O retorno do 3I Atlas não era o fim, era o sinal do segundo despertar. Um ciclo infinito, onde cada dobra, cada eco, cada memória, voltaria a se repetir. Não havia mais começo nem fim, apenas o fluxo do tempo refletido sobre si mesmo. Ele olhou para o horizonte e, pela primeira vez, viu o céu mudar. Um brilho tênue cruzava o firmamento, a mesma luz prateada, pulsante, que um dia abriu o céu em 2 metades. O 3I Atlas estava novamente acima de Marte, mas agora sua rota apontava para a Terra. E enquanto a luz aumentava, Morgan percebeu algo estranho. Os relógios digitais em seu laboratório começaram a piscar, todos sincronizados, todos marcando a mesma hora. 03h42, a mesma de sempre, o mesmo instante em que o universo parecia respirar. Ele sorriu, exausto. Sabia o que isso significava. O ciclo havia começado. De novo. E desta vez talvez o universo esperasse uma resposta diferente. Fim. Ou começo,